Ano passado, eu recebi um convite muito especial Last year, I received a special invitation do Bibo, from Bibo. que não está aqui. He's Eu not acho- here now. Talvez ele chegue. Maybe he will come. Para escrever um livro sobre ordenação feminina. To write a book about women's ordination. E foi um grande desafio. And it was a challenge. E eu li, por exemplo, eu li o livro da Cynthia Westphal, So I started reading books like Cynthia Westphal's book, o Paul and Gender. Paul and Gender. Eu também li textos de outros igualitaristas, como Craig Keener. I read other texts from other egalitarians like Craig Kinner. E comecei a ler tudo que vocês podem imaginar. So I started reading everything I could find. E a minha ideia é, quem é pesquisador sabe que geralmente a gente seguia por uma pergunta. So, as you can imagine, a researcher is guided by a question. A minha pergunta era, será que a mulher pode ser ordenada como pastora? And my question was, can women be ordained as pastors? Então eu vou mostrar para vocês o caminho que eu fiz. So I'll show you the way that I traced. Lembrando que essa foi minha pergunta orientadora. Remember that this was my original question. Can the church ordain women? Agradeço ao meu marido também que me aguentou nesse 1 ano e meio. I want to thank my husband who supported me through the last year. Porque quando eu tenho um desafio intelectual, eu fico mergulhada nisso tão profundamente. So when I have these intellectual challenges, Eu fico mergulhada nisso tão profundamente. so I dive deeply into this. Mas okay. Obrigado. Thank you. Eu mergulho nisso tão profundamente So I dive deeply into these matters, que eu não consigo pensar em outra and coisa. I can't think of anything else. Eu fazia conexões na hora de dormir. I would make connections when I was about to sleep. Eu pensava em possibilidades na hora do almoço. I thought of possibilities during lunchtime. E obrigada ao Nixon que So me thank ouviu you, esse tempo Nixon, todo. for listening to me all this time. Bom, como toda pessoa que começa a pesquisar sobre isso, As every person who starts to research on this, e é interessante porque eu conheci a CBE através da internet. and I got to know CB through the internet. Meu primeiro contato com o grupo foi a partir do livro Discovering Biblical Equality. And my first contact with the group was through the book Discovering Biblical Equality. Quando eu vi que na capa tinha o nome do Gordon Fee, eu pensei, eu preciso ler esse livro. And I saw Gordon's Fee on the cover. I said, I have to read this book. E assim eu comecei essa jornada. So I started this journey like that. E a primeira coisa, o lugar onde todo mundo começa, é olhar para esses textos que a gente viu hoje. And the first thing that people do in this journey is to start looking at those difficult texts we saw today. Mas também existem textos que parecem incentivar a mulher a estar no ministério. But there are other texts that seem to encourage women to be in ministry. Mas não termina por aí. But it doesn't end there. Eu percebi, por exemplo, que eu precisava olhar outros textos que falam sobre ministério. So I noticed that I had to look at other texts that talked about ministry. Porque eu queria entender o que é um ministério. Because I wanted to understand what ministry is all about. Onde na Bíblia a gente lê o que os pastores fazem? Where in the Bible do we read about what pastors are supposed to do? Onde na Bíblia a gente lê como funciona a ordenação pastoral? Where in the Bible do we learn about how ordination happens? Bom, depois eu conto o que eu descobri sobre isso. Well, later I'll tell you about what I discovered about those things. Mas na verdade eu descobri que, bom, acho que eu vou falar um pouco já. So I'll tell you a little bit about it. A questão da ordenação, ela não tem só a ver com a Bíblia, The issue of ordination is not related only to the Bible. mas tem a ver com as diferentes tradições na igreja. It also is connected with the different traditions in church. A gente vai ver um pouco sobre isso. We'll look at that as well. Eu, por exemplo, sou luterana. For example, I'm a Lutheran. E a ordenação na igreja luterana And ordination in the Lutheran church tem pressupostos diferentes do que numa igreja batista, por has exemplo. different assumptions from those of the Baptist church, for instance. E eu percebi que havia diferenças And I noticed that there were differences uma vez quando eu vi um anglicano discutindo com uma batista. when I saw this Anglican person talking to a Baptist one. Eu percebi que eles estavam falando linguagens diferentes. I noticed that they were talking about different things. Mas a minha ideia é, But my idea was, nós que somos protestantes, we that are Protestants, nós temos pressupostos da reforma we have assumptions that come from the Reformation. que nos apoiam na ordenação da mulher. And these assumptions support us in ordaining women. E eu vou falar isso para vocês nesse workshop. And I'll talk about that during this workshop. Bom, a primeira coisa clássica, como eu falei, todo mundo começa aqui. So going back to the first thing, we start here with the restrictive texts.
Mas eu não preciso explicar para vocês, porque o Kinner já falou, a Cynthia já falou. I don't have to explain those to you. Kinner talked about it. Cynthia also talked about them. A gente entendeu que esses textos se referem a contextos específicos. We understood that these texts refer to specific contexts. E, na verdade, o último texto, que fala sobre a cabeça, And the last one that talks about the head parece apoiar a mulher no ministério. seems to support women in ministry Porque ela ora e profetiza. because they pray and they prophesy. O N.T. Wright diz que, na verdade, a mulher está tomando a liderança no culto. And N.T. Wright talks about women taking the lead in worship from this text. E existem os textos incentivadores. And there are the other texts that encourage women in ministry. O Kinner já falou para vocês. Kinner also talked about them, Quando a gente fala das profetisas, about the prophetesses in the Bible. e elas são um tema que eu gosto muito de estudar. This is a nice topic I really like to study in Scripture. Eu percebi que muitos complementaristas, para defender a sua posição, I've discovered that many complementarians, when they try to defend their position, eles diminuem o papel dos profetas. they reduce the role of the prophets. Mas, na verdade, o profeta ele era um porta-voz de Deus. But you can't do that. You know, the prophets are spokespeople for God. Ele trazia uma palavra de autoridade que vinha do próprio Deus. They would bring a word of authority coming from God Himself. E quando a gente vê mulheres fazendo isso, And when we see women doing that, a gente pensa em mulheres no ministério. we think about women in ministry. Depois são os textos em geral. And after that, there are the general texts. Textos que falam sobre dons. The texts that talk about gifts. Por exemplo, o dom de liderança que a Bíblia chama. For instance, the gift of leadership, O dom de profetizar. gift of prophecy. E uma questão bem importante, geralmente a gente não pensa que o Espírito Santo tem dons para homens e outros dons para mulheres. We don't really think about the Holy Spirit giving gifts to women and men differently. Michael Bird diz, não existem dons azuis e dons rosa. Michael Bird talks about this. There are no gifts that are blue and gifts that are pink, Mas não para por aí. but there's more. Tem as mulheres líderes no Novo Testamento também. We also have women leaders in the New Testament, Como Kinner falou para vocês da apóstola Júnia, like Kinner mentioned, Junia, the apostle, tem a Priscila Priscilla, e a Febe. and Phoebe. Então eu percebi, ok, tem textos que parecem falar contra o ministério da mulher, So there are texts that seem to go against women in ministry, mas eu entendo que eles têm o seu contexto específico nas cartas de Paulo. but I understand that they have their specific context in the letters of Paul. E há textos que parecem falar a favor da mulher no And ministério. there are texts that speak in favor of women in ministry. Ok, então eu preciso ir mais fundo. So I have to go deeper. O que é um pastor? What is a pastor? Em que texto a gente lê na Bíblia o que é um pastor? Which text in the Bible we understand what a pastor is? Em que texto a gente lê como a gente deve consagrar alguém ao pastorado? What text talk about consecrating one to the pastoral ministry? Em que texto a gente lê sobre o rito de ordenação? Which text talk about the rite of ordination? E aí que minha vida ficou bem difícil. And so my life became difficult Porque eu descobri que esse assunto é muito mais complicado do que a gente imagina. because I discovered that this topic is much more complex than I originally thought. Eu vou dar um exemplo. I'll give you an example. A gente, para falar de ministério, a gente pensa em Jesus. To talk about ministry, we speak of Jesus. E Jesus fala que maior é aquele que serve. And Jesus says the greater is the one that serves. Como as Cíntias falaram hoje. When Cynthia's talked about today. E a ideia é que o que serve é o diácono. And the one that serves is the deacon. No grego In seria Greek is diakonos, diácono, que a gente traduz como diácono ou o que serve. Yeah, so in Greek it's diakonos, we translate as deacon or the one who serves. Que serve. E essa palavra é usada depois para a nossa palavra ministério. And this word is sometimes used for the word we use today as ministry. Por exemplo, quando a gente vai lá para Atos 6, que é conhecida como os primeiros diáconos. So in Acts 6, when it talks about the first deacons, aqueles homens gregos, eles nunca são chamados de diáconos. those Greek men are not called the deacons. Por exemplo, Filipe For instance, Philip ou Estevão. or Stephen. A gente infere isso do texto. We assume that from the text. Mas, na verdade, diaconia é uma palavra usada
para servir as mesas. But the word that is used there is the word diakonia, which is the word that is used to serve the tables. Vocês lembram que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas You remember na that separação de the alimentos. Greek widows were not being serviced in the food distribution. E a palavra para essa distribuição, serviço, é diaconia. And the word for this food distribution was diakonia. Então os apóstolos decidem separar pessoas para aquela tarefa. So the apostles decide to set some people aside to take care of that function, Enquanto eles se dedicavam à oração while they would dedicate themselves to prayer e à diaconia da palavra. and to the diakonia of the word. Então a palavra diaconia, muitas vezes nas nossas Bíblias, é traduzida como ministério. So many times in our Bibles, the word diakonia is translated as ministry. De fato, o James Dunn, ele fala James Dunn, in fact, says que o termo diáconos the term deacon se tornou um dos primeiros termos a adquirir um caráter regular na igreja. became a regular term in church. Ou seja, se tornou um termo para descrever pessoas em ministério. In other words, it became a term that describes people in ministry. Por isso Paulo chama ele assim. Because that's why Paul calls himself that way. Ele chama o seu colaborador Tíquico assim. He also calls his co-worker Tychicus like that. Ele chama Febe assim. He calls Phoebe like that. Então a gente percebe que tem um caráter de ministério. So the word has this idea of ministry. Efésios também é um livro bem importante para a gente pensar sobre o que é ministério. Ephesians also helps us to understand what ministry is about. A palavra diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. So the text says, built upon the foundation of the apostles and the prophets. Eu sempre entendi que aqui se falavam dos profetas do Antigo Testamento. I was always thinking about this text as the prophets of the Old Testament. Por exemplo, os apóstolos representam o Novo Testamento For instance, the apostles represent the New Testament, e os profetas representam o Antigo Testamento. and the prophets would represent the Old Testament. Mas eu já li vários estudiosos que discordam desse entendimento. But I read several scholars who disagree with this kind of understanding. Se a gente percebe em outras listas de ministérios, If we look at other lists of ministry, os profetas eles foram importantes líderes na igreja primitiva. the prophets were important leaders in the early church, Ainda que não fique tão explícito. even if it's not that explicit. A gente tem, por exemplo, o profeta Ágabo, We have, for instance, the prophet Agabus, as filhas de Filipe, the daughters of Philip, e a gente também tem outras inferências de pessoas que profetizam. and we have other references to people that prophesy. Então é bem provável que sim, os profetas tinham esse papel de liderança. So it's very likely that the prophets had a leadership role in the early church. E a gente consegue ver isso através de outros textos. And Por we can see exemplo, that through other texts. For instance, Efésios 4:11. Ephesians 4:11. Fala primeiro os apóstolos, It talks about first about the apostles, depois os profetas, then the prophets, então os evangelistas then evangelists, e outros para pastores e mestres. and other people like pastors and masters. E é muito interessante porque os profetas eles são segundos depois dos apóstolos. It's interesting because the prophets are second after the apostles, E as mulheres eram profetisas. and the women were prophetesses. Só que esse texto é muito bizarro. But this text is bizarre. Aliás, o texto não. Como as pessoas leem esse texto? Not the text. The way that people read this text is bizarre. Funciona assim. It works like this. Tá, apóstolos. Mulheres não podem ser apóstolos. So apostles, women cannot be apostles, Mas profetas, profetisas, elas podem. but prophetess they can be. Evangelistas, elas podem também. Evangelists they can also be. Pastores, não. Pastors they cannot be. Mestres, talvez. Masters maybe. E muitas pessoas entendem pastores e mestres como uma coisa só. So people sometimes understand pastors and masters as one thing. Isso é muito bizarro. This is bizarre. Porque a segunda maior categoria elas podem So why the second major category they are allowed to, e pastores e mestres não? but the other category like pastors and masters not? Eu fiquei muito confusa. So this is confusing. Então, eu continuei a pesquisar, né? So I continued my research. A gente tem as famosas listas de dons, We have the lists of gifts. que aparecem em 1 Coríntios 12 e Romanos 12. So it appears in 1 Corinthians 12 and also in Romans 12. E o apóstolo Paulo fala também de apóstolos, And in this list, Paul also speaks of the apostles, profetas, prophets, mestres, masters, os que realizam those milagres, that work miracles. os que têm dons de They curar, have the gift of healing, os que têm dom de prestar ajuda, the gift of helping others, dom de administração the gift of administration, e os que falam diversas and línguas. those that speak several tongues. E de novo, a gente entende que dom não vem em rosa ou azul. Again, we understand that gifts, they're not either pink or blue.
E a gente também tem a lista de Romanos 12. And there's also the list of Romans 12. Profetizar, servir, ensinar, Prophesy, serve, teach, dar ânimo, contribuir, encourage, contribute, exercer liderança, exercise leadership, mostrar show misericórdia. mercy, Bom, aquele que faz com alegria foi sem querer, não era pra and, estar ali. and do with joy. That's accidental. Ok, e eu diria que ninguém diria que a mulher não pode ter dom de profetizar, Nobody would say that women cannot prophesy, ou que ela não pode ter o dom de ensinar. or that she would not have the gift of teaching. O que é interessante, isso aqui, esse slide fala além de Lucas e Atos, é sobre as cartas paulinas. Besides Luke and Acts, this slide is about Pauline letters. Em Filipenses, In Philippians, a gente vai ter a menção de Paulo a bispos e diáconos. Paul talks about bishops and deacons. E em 1 Timóteo, And in 1 Timothy, a gente vai ter a menção a bispos presbíteros, he mentions bishops and elders, diáconos e diaconisas. deacons, male and female deacons, E a gente pode entender também do texto, talvez, uma ordem de viúvas. and perhaps there's an order of widows there as well. Não sei se vocês lembram daquele texto que fala sobre as viúvas, I don't know if you remember that text that talks about the widows, que elas deveriam ter uma boa reputação, that they would have to be honorable. elas deveriam ter lavado os pés dos santos. They should wash the feet of the saints. E a gente sempre pensa, nossa, que horror. And we think, oh, how terrible that is. E se ela foi uma mulher recém-convertida, que só What fez if o que ela they é are irmã? recently converted? Mas a verdade é que... Nossa. A verdade é que muitas das qualificações que aquela viúva tem que ter But truly, many of those qualifications that the widows should possess, aparecem para o bispo em 1 Timóteo 3. they appear for the bishop in 1 Timothy 3. Tem grandes paralelos. There are many parallels between those qualifications. Tem tabelas que os teólogos fizeram, é bem legal. There are even charts that theologians have produced. Ok, então eu agora tinha o meu problema na mão, ainda Okay, maior. so this was my problem. It was right here. O que é o ministério? What is ministry? Porque a gente tem vários dons. We have several gifts. A gente tem ministérios seculares como apóstolos, profetas. We have regular ministry like prophets and apostles. Mas a gente também tem os bispos e diáconos. But we also have bishops and deacons. Eu vou usar aqui bispos e presbíteros como sinônimos. I'm going to use here bishops and elders as synonymous. Tem vários textos que eles são intercambiáveis. There are many texts that they are interchangeable. Mas é uma discussão que eu acho difícil chegar a uma conclusão. There's a big discussion there, but it's hard to come to any conclusion. Uma coisa bem estranha também Something very strange, é que os termos bispo, presbítero e diácono that the terms bishop, elder, and deacons só aparecem em 4 cartas paulinas. only appear in 4 Pauline letters. Nas cartas pastorais, Timóteo e Tito. In the pastoral letters, Timothy and which one? Tito, Titus and Timothy, e em Filipenses. and then also Philippians. E essas são consideradas as cartas mais tardias. And these are considered the later letters. E por que as outras não falam de presbíteros? Why don't the other letters talk about elders? Sei lá, a gente pensa em 1 Coríntios, aquela igreja estava um caos. Like, for instance, 1 Corinthians, that church was chaotic. Cadê os pastores? Where are the pastors? Por que nenhum pastor é nomeado? Why is no pastor named there? Por que nenhum presbítero é nomeado? Why isn't any elder named there? E o que deixa a situação mais difícil And what makes it harder é que a gente não sabe o nome de nenhum presbítero na Bíblia. is that we don't know the name of any elder in the Bible. Presbítero também pode ser traduzido como ancião. Yes. Em inglês é a mesma coisa, mas pra gente tem presbítero e ancião. Yeah, there's a technicality, difference of translation. Presbyteroi and also elder, but in English it's the same. Yeah. Pedro se chama de copresbítero Yeah, Peter calls himself as a co-elder. e também talvez João se chame assim. And perhaps John is also called that way. Mas a gente não tem o nome de nenhum presbítero na But we Bíblia. don't have any elder named in the Bible. Tá, e o que conta? And so in what does it matter? O que é importante? What's important about this? Como é que eu organizo tudo isso? How can I organize all this kind of O information? que é realmente ministério? What is ministry from this? A palavra pastor também. The word pastor. Nenhuma pessoa é chamada de pastor na Bíblia. Nobody is called a pastor in the Bible. No Novo Testamento, na In igreja, the né? New Testament, in the early church. Como é que a gente faz isso? So how do we organize this?
Então eu tentei pesquisar e ver como os teólogos organizavam So I tried to research and saw how theologians would organize this. tudo isso aqui. All this. Como é que isso fazia sentido? How would this make sense? Então eu fui a essas 3 obras. So I looked at these 3 works. A primeira é o Cristianismo através dos séculos. The first one is Christianity Through the Centuries. E eu não sei pronunciar o nome do autor. Earl Cairns. Cairns. Yeah. Ok. Não é um bom livro, tá? It's not a good book? Não é um bom livro. It's not a good book. O pessoal da história da igreja não gosta desse livro, People that study church history don't like this book porque ele vê a história através de uma mente americana muito enviesada. because it's a very biased North American perspective on the church. Mas estava ali na minha pesquisa. But anyway, it was part of my research. Depois eu pesquisei um livro que é do mundo luterano. And then I researched this book from a Lutheran author. Se chama Teologia Prática no Contexto da América Latina. It's the second one there, Practical Theology in the Context of Latin America. E eu peguei um artigo de um doutor chamado Martin Folkman. And I looked at specifically at an article of an author called Martin Folkman. Que ele também analisa a história do ministério no Novo Testamento. He also analyzes the history of ministry in the New Testament. E o terceiro livro é um livro do James Dunn. And the third book is the one by James Dunn, Unidade e Diversidade no Novo Testamento. Unity and Diversity in the New Testament. Eu creio que o Espírito Santo me guiou até esse livro, I believe that the Holy Spirit guided me to this book porque ele foi muito importante. because it was very important. Agora um pequeno parênteses. Okay, a small side note. Essa pesquisa foi bem solitária. This research was very lonely. Eu não tinha muito com quem conversar sobre além do meu marido. I didn't have, a dialogue partner besides my husband. Claro, eu conversar com meus amigos I também. would talk to my friends, Mas no sentido de uma pessoa mais velha que me orientasse, but there was I didn't have an older person that could instruct me on this. foi bem solitário. So it was a lonely endeavor. Mas felizmente eu tinha os livros. But happily, I had the books. Então vamos lá. Como é que esses 3 livros organizaram todos esses ministérios na Bíblia? So let's see how these 3 books organize those kinds of ministry in the Bible. Bom, primeiro o do Cairns. Cairns. So let's take a look at how Cairns organized this. O Cairns ele separa em 2 categorias. So Cairns organized ministry in 2 categories. Ele entende que existiam ofícios carismáticos So he thinks that there were charismatic offices e ofícios and administrativos. there were administrative offices. Os ofícios carismáticos The charismatic offices, eram esses ministros, like it happens when ministers, eles eram selecionados especialmente por Cristo so ministers that were selected specially by Christ through the Holy Spirit to exercise leadership in the church. isso, através do Espírito Santo para exercer a liderança na igreja. Por exemplo, apóstolos, So for instance, apostles, profetas, prophets, evangelistas. evangelists, Já os ofícios administrativos, but then when you go to administrative offices, eles servem à igreja local they serve the local church. e geralmente eles são escolhidos pelas pessoas. And usually they are chosen by the people themselves. Por exemplo, os bispos e os diáconos. For instance, the bishops and the deacons. Mas a ideia do Cairns So Cairns' idea is, é que conforme os apóstolos e profetas foram morrendo, as the apostles were dying, os bispos e diáconos assumiram a liderança da bishops and igreja. deacons took over the leadership of the church. Ok. All right. Vamos para a segunda hipótese, então. Let's go to the second hypothesis. Mas que não é tão diferente. It's not that different. O Folkman, ele entende que havia uma diversidade de funções ministeriais. So Folkman sees that there was a diversity of ministerial functions, E a gente percebe isso pela diversidade do assunto ministério nas cartas. and we notice that because of the diversity of the subject of ministry in the letters. Com o passar do tempo, quando a igreja foi se institucionalizando, And as time progressed and the church became more institutionalized, a gente tem então os ofícios de bispos, presbíteros e then we diáconos. have those formal functions of bishop and elders and deacons. E esse modelo ele veio a partir das comunidades judaico-cristãs. And this model comes from Jewish Christian communities. Talvez se vocês lembrarem do livro de Atos, If you remember the book of Acts, a gente tem há bastante tempo os presbíteros naquele livro. we have lots of mentions to elders in that book. Mas os presbíteros quase sempre são os presbíteros de Jerusalém. But the elders there are almost always the elders of Jerusalem.
Porque aquele era um tipo de liderança comum no mundo judaico. Because that was a common kind of leadership in the Jewish world. Mas quando a gente vai para as igrejas de maioria gentílica de Paulo, But when we transition to the churches that are mostly Gentile churches at the time of Paul, e lê as cartas de Paulo, and we read his letters, a gente não encontra inicialmente a ideia de presbíteros com esse nome. we don't find the idea of elders with this title. Então a ideia é que veio essa institucionalização a partir de Jerusalém. So the idea is that this institutionalization came from Jerusalem. Bom, terceira hipótese So let's go to the third hypothesis. é a do James Dunn. This now is James Dunn's view. O James Dunn acredita So James Dunn believes que a ideia de ministério sempre foi muito diversa. that the idea of ministry was always diverse. Então, quando a gente observa Pedro, os apóstolos em Jerusalém, So when we look at Peter and the apostles in Jerusalem, eles têm uma ênfase, they have an emphasis, uma organização. one kind of organization. Quando a gente olha para quase todas as cartas paulinas, When we look at the Pauline letters, ele tem outra ênfase. they have a different emphasis. Paulo, na maioria das vezes, tem uma ênfase carismática. Paul usually has a charismatic emphasis. O corpo tem diferentes The funções. body has different functions. Todo mundo tem uma forma de ministério. Everybody can exercise ministry. João, ele tem outra ideia de ministério. John has a different idea of ministry. Ele coloca muita responsabilidade em cada indivíduo. John places a lot of responsibility on each individual. E a carta aos Hebreus ainda tem outra abordagem de And the letter of ministério. Hebrews has a different approach to ministry. Então, o James Dunn ele entende que sempre houve uma diversidade ministerial na igreja. For this reason, James Dunn thinks that there was always a diversity in ministry in the church. E o que eu percebi And what I noticed, é que quando nós pensamos em ministério nas nossas igrejas hoje, and when we think about ministry in our churches today, a gente só considera esse último quadrado we just aqui, look at the last square there que fala sobre os bispos that talks about the bishops e os diáconos. and deacons. E a gente ignora todo o And we resto. ignore all the other texts. Então, talvez para mim, o texto mais difícil para defender a ordenação feminina So perhaps for me, the most difficult text to defend the ordination of ministry of women não foi 1 Timóteo 2. was not 1 Timothy 2, Foi 1 Timóteo 3. was 1 Timothy 3. Quem lembra, fala das qualificações que o bispo deve ter. If you remember, that text talks about the qualifications for the bishop. Embora o grego use a linguagem masculina, a linguagem masculina também pode se referir a mulheres. While the Greek text uses the masculine gender there, it's inclusive of women as well. Por exemplo, se alguém almeja o episcopado, So for instance, if somebody desires to become a bishop, isso pode se aplicar a homens e mulheres. this applies to both men and women. Mas também existe um versículo que diz que deve ser homem de uma só mulher. But there's also that verse that talks about the bishop should be the husband of only one woman. E as pessoas dizem, viu? And people say, you see, O bispo é homem. the bishop is a man. A Bíblia é clara. The Bible is clear. Mas quando eu fui estudar mais sobre esse texto, But then when I continued studying this text, eu entendi que aquele era um modelo de liderança comum na cultura. but then I understood that was a common kind of leadership style in that culture. Aquele era o modelo quase do pater familias. That was the model of almost like the pater familias. A gente vê naquele texto um homem mais velho, You see in that text an older man, casado, married, com uma casa, with a household, com filhos sujeitos a ele, with children that are subject to him, e uma casa onde ele podia receber pessoas. a house that he could receive guests. Se as pessoas realmente seguissem esse texto à If risca, people really follow that text closely, elas permitiriam que só homens casados fossem ordenados. they would only allow that married men would become ordained. Mas eu conheço várias igrejas But I know a lot of churches que ordenam solteiros. that ordain unmarried men. Se as pessoas seguissem à risca, If people follow that text closely, elas também ordenariam só homens com filhos. they also would ordain men that have children. Ou, como o texto sugere, mais velhos que 40 anos. Or if, like the text suggests, men that are older than 40. Mas geralmente as igrejas não fazem But isso. usually churches don't do that. Mas tem que ser homem. But it has to be a É a man. única coisa. It's the only thing they care about. Exatamente. É a única coisa que eles se importam, né? Então a questão é, esse modelo de liderança ele era comum na So época, this model of leadership was common at the time, tanto para os anciãos judeus, both for Jewish elders
quanto para os gregos. Also for the Greeks. Mas a gente encontra mulheres na Bíblia que se encaixam nessa descrição. But we find women in the Bible that are close to that description. Existe um pesquisador, There's a researcher. se eu não me engano é Gehring, ele é um alemão. It's a German guy, maybe his name is Gen. Gehring, Gary Gen. Mas ele estudou sobre as igrejas nas casas. And he studied about home churches. E ele viu que geralmente era mais provável And he noticed that it was more likely que os donos das casas fossem os líderes das igrejas, os primeiros líderes. that the early leaders were the owners of those houses. O Kinner falou isso ontem um pouco, And eu Keener acho. also mentioned that a Não little sei. bit yesterday. Sim, tá. I don't know, yes? Então é muito provável que Priscila e Áquila fossem os líderes em suas casas. So it was likely that Priscilla and Aquila were the leaders in their own home. A Bíblia descreve também uma igreja na casa de Ninfa. The Bible also describes a church in the house of Nympha. Qual é a ideia, então, que 1 Timóteo 3 traz? So what is the idea that is brought by 1 Timothy 3? Aquele homem que iria se tornar bispo, That man that would become a bishop, ele era ele era uma liderança já cultural. that person would be a natural leader in that culture. Isso era mais comum de acontecer. It would be more natural for that to Mas happen. isso não necessariamente excluía as mulheres. But that would not necessarily exclude women, Quanto mais hoje que as mulheres são líderes públicas. especially today that women are public leaders. Então eu pensei, como eu concilio todas essas coisas? So I was trying to reconcile all these things. Vou botar aqui. Lembram que existem diversas abordagens de ministério, Yeah, certo? keep in mind there are different approaches to ministry. Ok. Isso. E depois acaba que o modelo de Jerusalém vai influenciar as igrejas gentílicas. And then the Jerusalem model will influence the Gentile churches. E por isso depois a gente vê presbíteros e bispos, Paulo falando de presbíteros e bispos. And that's why later Paul will talk about elders. E eu pensei, ok, mas o que é ordenação? So the next question I had was about ordination. What is it? E eu percebi isso discutindo com reformados. And I discovered that talking to people from the Reformed tradition. Porque eu percebi que eles também não falavam a minha língua. Because I also noticed that they don't talk my language. Uma vez, um deles me mandou ler a Confissão de Westminster. So one of them told me to read the Westminster Confession. Mas esse não é um documento importante para mim. But this is not a very important document for me. Nós luteranos temos outras confissões. Lutherans have other confessions. Claro, eu posso ler pelo valor histórico. Sure, I can read for the historical value. Mas não é um documento confessional na minha igreja. But it's not a confessional document for my church. E eu entendi que quando nós pensamos em ordenação na igreja, And I understood that when we think about ordination in the church, existe uma forte base bíblica para a ordenação das mulheres. there's a strong biblical foundation for the ordination of women. Mas, querendo ou não, nós estamos cada um em uma tradição diferente. But each one of us is in a different tradition. Por exemplo, para os luteranos, For instance, for Lutherans, é muito importante que o pastor ele administre os sacramentos, a ceia e o batismo. it's important for the pastor to manage Os sacramentos. the sacraments. Thank you. Yeah, the pastor has to administer the sacraments, A ceia e o batismo. the supper, the Lord's Supper, E o and batismo. baptism. Hã? Communion, yes. E também o ministério da palavra. And also the ministry of the word. E Jesus instituiu os sacramentos. So Jesus instituted the sacraments, E o pastor existe por causa dos sacramentos. and the pastor exists because of the sacraments. Então tem uma ordem inversa. So there's a reverse order. Os anglicanos eles têm uma ênfase bem sacramental também. The Anglicans also have a sacramental emphasis. E aí, não sei se tem algum anglicano aqui. I don't know if we have an Anglican here. Não. Sim? E eu não sei, a maioria deles chamam o pastor de sacerdote. Most certo? of them call their pastors priests. Certo? Mais ou menos. Varies. Algumas Sometimes. vezes. Depende se é low church ou high church, talvez. Ok. Okay. Então, é uma abordagem diferente. It's a different approach. Os pentecostais, The Pentecostals, e isso inclui os batistas pentecostais and também, this includes Baptist Pentecostals. dão muitas ênfases nos dons do Espírito. They emphasize the gifts of the Spirit. Então, se Deus dá o dom para uma mulher So liderar, if God gives a gift to a woman to lead, ela vai liderar. she will lead. Porque é o Espírito Santo que Because está the fazendo Spirit is isso. doing it. Vejam que a ênfase é diferente. Look at how the emphasis is different.
Os calvinistas também têm outras abordagens. The Calvinists have different approaches. Mas isso depende se, por exemplo, é um batista reformado. But it depends if it's a Reformed Baptist. Ou se é um presbiteriano. Or if it's a Presbyterian. Mas eu percebi que muito da nossa linguagem de discussão sobre esse assunto But I noticed that the language that we use for these discussions vem dos reformados. comes from the Reformed tradition. E não faz sentido para os luteranos. It doesn't make sense for the Lutherans. E não faz sentido para os pentecostais. It doesn't make sense for the Pentecostals. Por exemplo, quando a gente fala de autoridade. For instance, when you talk about authority, Quem deve ter autoridade? who should have authority? Para o pentecostal é quem é cheio do Espírito. For the Pentecostal is the one that is full of the Spirit, Quem é ungido por Deus. the one that is anointed by God. E uma vez eu estava lendo um comentário de Calvino So once I was reading the Calvin comment, right? sobre 1 Coríntios 11, aquele About 1 trecho do véu. Corinthians 11, about the veil. E ele diz que a gente vê mais a glória de Deus, And Calvin says that we see the glory of God better a gente vê melhor em quem tem autoridade. in those that have authority. Ou seja, o homem. In other words, men. Mas isso para o luterano não faz sentido. But this doesn't make sense for a Lutheran. Porque o foco não é na glória de Deus. Because the focus for a Lutheran is not the glory of God. É sempre a cruz. It's always the cross. É sempre a humilhação. It's the humiliation. É o momento mais horrível. It's the bad moment. Eu não vou adentrar tanto em outras tradições que não são as minhas. I'm not going to talk so much about other traditions that are not my own. Mas uma coisa que vocês vão ouvir muito But something that you'll listen to a lot é que a mulher pode ensinar, is that women can teach, mas só se não for um ensino autoritativo. but only if it's not authoritative teaching. Cara, eu quebrei a cabeça procurando isso na Bíblia. I really try to find this in the Bible, E eu não achei nenhuma menção a and I isso. couldn't find anything like that. Talvez a única parte é quando se fala que Jesus ensinava com autoridade. Maybe the only part is that when it says that Jesus taught with authority. Mas a palavra nem é autentel, que a But the Cíntia word is not apresentou. even the word authenteo that Cynthia presented. E não faz sentido, Jesus é does. Jesus. It doesn't make sense. Jesus is Jesus. E eu percebi que esse é um termo só usado quando se discute a questão das mulheres. And I noticed that these terms are only used when we're talking about the authority of women. E de fato, para os reformados e para os luteranos, And really, for the Reformed tradition and also for Lutherans, é diferente você ensinar it's publicamente, different to teach publicly, ensinar no culto solene, to teach in the worship service, do que ensinar em outros ambientes. and to teach in other places. Biblicamente, eu não vejo base para isso. Biblically, I don't see a foundation for this argument. Mas eu entendo que são tradições But I understand that different traditions e que nós nos construímos em cima de tradições. and that we build upon different traditions. E eu pensei como a tradição luterana pode lidar com isso. And I was thinking, how can the Lutheran tradition deal with this? Por mais que eu acredito... Tem outro luterano aí. Is there anybody else Ok, tem as Lutheran meninas here? e as amigas. Okay. Mas eu acredito que pode servir para todos. It can be helpful to all Para a gente pensar na ordenação to feminina. think about women ordination. Bom, vamos pensar na reforma. Let's think about the Reformation. Toma mais. O Bibo vai falar mais disso amanhã, eu acho. People will talk about this tomorrow. Ou não? Hoje. Tonight. Passou tão rápido. Maybe. Okay. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, eu me preparei tanto esse ano e já tá acabando. Eu tô muito triste. Okay, yes. I prepared so much for this, it's already finishing, right? Ok. Mas é como... Bom, vocês sabem, a reforma ela deu uma grande ênfase na Bíblia. The Reformation brought a very strong emphasis on the Bible. Isso foi muito importante para Lutero conseguir argumentar contra a Igreja Romana. This was very important for Luther to counteract the ideas of the Catholic Church. Porque como é que você poderia se opor ao Papa, que era o representante de Cristo na Terra? How could you oppose the Pope, who was God's representative on earth? Seria para o inferno, You would go to hell. se você fosse excomungado. You would be excommunicated. Então, quando Lutero entendeu que a Bíblia tinha mais autoridade So Luther understood that the Bible had more authority do que os pais da igreja, than por exemplo, the church fathers, do que a tradição, than the tradition. aquilo foi muito importante para a reforma. That was very important for the Reformation. E às vezes mais do que eu imaginava. And more than I had anticipated. E também tem a questão do sacerdócio de todos os crentes. And also this was important for the priesthood of all believers. Que eu pessoalmente acho que a gente tem jogado um pouco fora. I think that we have set this aside a little bit. É meio triste, mas às vezes eu nunca vi uma doutrina tão inútil na igreja. It's sad to say, but it seems like
worthless, useless doctrine in the church. Não significa nada para a It maioria das it pessoas. doesn't mean anything for most people. Vamos dar uma olhada. Let's take a look. Ok, vai valer a pena a citação longa, juro. So this is a long citation, but it's going to be worth it. É difícil vocês verem Lutero sendo citado por ele mesmo. It's hard to see Luther quoting himself. A parte difícil de estudar Lutero The difficult part in studying Luther é que ele não foi um sistemático como Calvino. is that he was not a systematician like Calvin. A gente precisa entender a doutrina dele a partir de cartas, We have to understand his teachings through his letters, de comentários commentaries, e tentar sistematizar and isso. we try to systematize that. Mas Lutero ele teve um grande problema. But Luther had a big problem. Quando ele começou, não era a intenção dele uma nova igreja, When he started, he was not intending to have a new church. ou seja, que não estava mais ligada a Roma. He was separated from Rome, but that was not his original intention. Eles precisavam de pastores They needed pastors para as igrejas. for the churches. Mas não havia mais bispos But para there was- ordenar os pastores. But there were no bishops to ordain the pastors. Não havia mais hierarquia na There igreja. was no hierarchy. Quem é que ia ordenar os Who would ordain pastores? the pastors? E ele precisava resolver esse And he problema. needed to solve this problem. E ele fala o seguinte: So he says, em segundo lugar, a second place, let's say, nesta questão de julgar in doutrina, this matter of judging doctrine, admitir e demitir professores ou pastores, admitting or firing professors and pastors, não se deve ligar em nada para a lei humana. we should not care about the human law. Direito, tradição antiga, Law, ancient tradition, costume, hábito, custom, or habits. tanto faz se fixados pelo Papa ou Imperador, It doesn't matter if they are established by the Pope or the Emperor, príncipe ou bispo. by a prince or a bishop. Tanto faz que meio mundo, ou mundo inteiro assim o faça. It doesn't matter if everybody in the world or half of the world does it like that, Ou se isso perdura por 1 ou 1000 anos. or if this has been happening for 1,000 years. Vocês vão ouvir muito por aí You will listen a lot to this, que a mulher não deve ser ordenada that women should not be ordained porque não faz parte da tradição da igreja. because it's not part of the church tradition. Claro, leiam bem as questões de história. So read carefully the history issues. A gente sempre encontra mulheres por aí, tá? We always find women there. Mas a verdade... Bom, vamos continuar. Let me continue. E por que Lutero diz isso? And why does Luther say that? Porque a alma da pessoa é algo eterno. Because the human soul is something eternal Está acima de tudo que é temporal. and is above everything that is temporal. Por isso, For this reason, ela deve ser regida e provida apenas pela palavra eterna. the person should be guided and provided for only by the eternal word. Pois é deplorável reger as consciências perante Deus Because it's deplorable to rule consciences before God com base em direito humano em costume de longa data. with a basis on human law and long customs. Por isso é preciso agir neste ponto de acordo com a Escritura e a palavra de Deus. For this reason, it's important to act on this matter in accordance with Scripture and the Word of God. A gente sempre precisa valorizar a tradição cristã. So we should value Christian tradition. Mas a gente tem muitos pais da igreja que colocavam a mulher como mais inferior, But many of them would put women as inferior, menos racionais, less rational, mais pecadoras. more sinners. E esse tipo de coisa não está de acordo com a Bíblia. And this is not according to the Bible. E a gente precisa rejeitar. And we need to reject those things. E quando a gente tem uma juíza And when we have a judge que liderou todo um país, that led the uma whole nação, nation, e essa juíza era uma profetisa, and this judge was a prophetess, ela poderia ter o que a gente diria o maior cargo de autoridade she naquele would have momento. the biggest authority at that time. Isso é mais importante That was more important do que 1000 anos de tradição. than 1,000 years of tradition. Porque a palavra vem antes da tradição. Because the word comes before the tradition. Certo? E por que o sacerdócio geral é importante? Why the general priesthood is important. Eu quero que vocês lembrem que para o luterano, Yeah, just remember that for Lutherans, o pastor ele existe para administrar os sacramentos the pastor exists to manage the sacraments e pregar a palavra. and to preach the word. E quando Lutero entende o sacerdócio geral, And when Luther understands the general priesthood, ele entende que todos têm o direito de fazer isso. he understands that everybody has the right to do that as well. Aqui. Não, vou botar aqui. Peraí. Certo.
Então o que ele fala que todos têm o direito de pregar, So he talks about everybody having the right to preach. todos têm o direito de julgar a pregação, Everybody has the right to judge the preaching. mas que na comunidade eles escolhem um que faça isso But they choose somebody in the community to do that, para que represente eles to represent them, fazendo isso. doing that. Vou dar um outro exemplo. Another example. Existe uma carta chamada A Nobreza Alemã. There's this letter to the German nobility. Ele estava convocando os príncipes alemães a ajudarem na reforma. So Luther was summoning the German princes to help in the Reformation. E a mensagem é essa: vocês são tão sacerdotes And the message to them was this: you are so much so priests quanto os sacerdotes da igreja. as the priests of the church, Porque nós somos todos sacerdotes. because we're all priests. E ele explica isso. And he explains that. Ele explica o que é ordenação na ideia dele. He explains what ordination is in his mind. Por isso, a ordenação pelo bispo So for this reason, the ordination by the bishop não é outra coisa do que se ele tomasse um dentre a multidão, is not a different thing from taking somebody from the crowd em lugar e em representação de toda a comunidade, to represent the whole community, onde todos têm o mesmo where poder, everybody has the same power, e lhe ordenasse exercer esse poder pelos outros. and ordain that person to exercise that power on behalf of the others. É como se 10 irmãos, It's like if 10 brothers, filhos de um rei e herdeiros iguais, sons of the same king and heirs equally, escolhessem um que governasse a herança por eles. would choose somebody to run, to manage the inheritance for all of them. Todos eles seriam reis e teriam igual poder. All of them would be kings and would have equal power. E ainda assim se ordena a um que governe. But anyway, would ordain somebody to govern. E é por isso que, em caso de necessidade, And then for this reason, when necessary, cada um pode batizar e absolver, each person can baptize and forgive, o que não seria possível se não fôssemos todos which sacerdotes. would not be possible if we were not all priests. Gente, isso é muito chocante. This is shocking. Bom, eu não sei, eu acho que não se acredita de maneira geral que qualquer um pode batizar, né? It's not widely believed that everybody can baptize. E quando Lutero fala isso, é bem revolucionário. And when Luther said that, this was revolutionary. E tem um problema. And there's a problem. Inclui as mulheres. This includes women. As mulheres também poderiam batizar? The women could also baptize. As mulheres poderiam pregar? Could they also preach? Poderiam ministrar a ceia? Could they also perform the rite of the Eucharist? Isso é bem forte. This is a strong thing. E qual que é a ideia? Como todos nós temos o mesmo poder, And the idea behind this is that since all of us have the same power, eu não posso sair fazendo isso sozinho. I cannot do this alone by myself. Eu preciso ser eleito pela comunidade I have to be elected by the community para representá-la to represent the e community fazer isso publicamente. and to do it publicly. Então a ideia é que todos nós temos o poder de batizar, So the idea is that all of us have the power to baptize, de pregar a palavra to publicamente, preach the word publicly, de ministrar a ceia, to minister the Eucharist, mas a gente escolhe alguém but we choose somebody para fazer isso em ordem, to do this in order, para representar a comunidade. to represent the community. E aí, obviamente, Lutero não estava pensando em ordenação feminina, óbvio. And obviously Luther was not thinking about women's ordination. Mas a verdade é que isso causou alguns impactos. But nevertheless, this caused some impact on the issue. Existiu um adversário de Lutero, There was this contender against Luther, eu não vou arriscar ler o nome dele. Johannes Koklaus. Okay. Mas ele disse que as mulheres estavam lendo isso sobre sacerdócio geral. So he was talking about how women were reading about the general priesthood, E ele ficou muito indignado. and he became indignant. Ele fala assim, So he says sobre as mulheres luteranas. about Lutheran women. Sim, havia também mulheres simples que, usando livros de Lutero publicados, There were women, simple women, that using Luther's books, the published books of Luther, e olhando com desprezo a suposta ignorância dos homens, and looking with the despise the ignorance of men, entravam em disputas. they would enter into controversy. Provavelmente em latim é disputatio. Provavelmente em latim é disputatio, Okay, this is from Latin, maybe the word disputatio, que é um debate teológico. which is a theological debate, Não só com leigos e pessoas importantes, not only with the lay people, but also with important ones, mas também com doutores e universidades inteiras. but also with doctors and whole universities. Finalmente, as mulheres luteranas, Finally, the Lutheran women, sem a timidez própria das mulheres, without the proper shyness, humility of women, foram tão atrevidas they were so bold
a ponto de exercer um ministério de pregação e outros direitos na igreja. To the point of exercising the preaching ministry and other rights in the church. Enquanto Paulo contrapõe a isso o ensino contrário. While Paul goes against that in his teachings. Também não faltaram apoiadores luteranos a elas. Yeah, they didn't lack any supporters, Lutheran supporters to her, to them. E aqui ele fala bem, assim, indignado. And next he's very indignant. Assim Lutero teria ensinado, So this way Luther would have taught muito tempo antes, a long time before também tais the coisas. same things. Que as esposas dos cristãos seriam sacerdotisas. That the Christian wives would be priests. E que, na verdade, And that in fact, tudo que tivesse rastejado para fora do batismo everything that would have crawled out from baptism estaria ungido para papa, bispo e sacerdote. would be anointed as pope, bishop, and priest, De acordo com as palavras do Santo Pedro. according to the Holy Peter. E aqui é um versículo que é o lema de Lutero, ele repete isso todo direito. And there's this verse that Luther repeats. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. You are a holy nation, royal priesthood, elected race, right? Para concluir, então, So to sum up, se eu fosse defender a ordenação feminina na minha igreja, if I were to defend women's ordination in my church, sempre começar pela Bíblia. I would always start with the Bible. A gente tem exemplos de mulheres que exerceram liderança. We have examples of women that exercised leadership. A gente sabe de mulheres que estiveram entre os ministérios regulares. We know of women that were part of regular ministry. Apóstolas, They were uma apostles, apóstola, evangelistas, evangelists, profetisas. they were prophetesses. A gente sabe que mulheres também provavelmente lideraram igrejas nas casas. We also know that they also led churches in houses. A gente sabe que os textos que parecem restritivos não são. We know also that the texts that seem to be restrictive are really not. Mas, em última instância, But in a last sense, você precisa conhecer a sua tradição you have to know your own tradition e argumentar dentro dela. and reason from within your own tradition. Como eu falei, para os pentecostais, é o Like I Espírito. said, if we talk about Pentecostals, you have to reason from the idea of the Spirit. Para os luteranos, são os sacramentos. For the Lutherans, you have to talk about the sacraments. E Lutero já disse que todo mundo tem o mesmo poder. And Luther said, "Oh, everybody has the same power." E por isso a gente escolhe alguém. And that's why we choose somebody. Então conheça a sua tradição. So know your tradition. Para terminar, existem outros To impulsos da conclude, reforma. there are other consequences of the Reformation. A gente tem, por exemplo, o livro de Martin Bucer. O livro de Martin Bucer. We have the book of Martin Bucer. Bucer. Okay. Em português foi traduzido como Teologia Pastoral. In Portuguese, it was translated as Pastoral Theology. E ele fala a importância da gente ter diferentes presbíteros. And he talks about the importance of having different elders. Porque para cada um Deus dá dons diferentes. Because to each one, God gives different gifts. Então um presbítero ensina melhor So one elder teaches better, e outro aconselha melhor. the other counsels better. E por isso é importante ter presbíteros cultos. So it's important to have educated elders. É importante ter presbíteros de classes baixas. It's also important to have elders that are from the low classes. Existe uma ideia que essa comunidade representa o reino de Deus. This community represents the kingdom of God. E eu acrescentaria, And I would add, por isso a gente precisa de presbíteras mulheres. that's why we need women elders. Porque nós nos complementamos nos dons. Because we complement each other in our gifts. E essa é a ideia da igualdade bíblica. And this is the idea of biblical equality. Nós somos iguais We sem are- hierarquia. We are equal without hierarchy. Mas nós somos diferentes porque nós complementamos uns aos But outros. we are different and we complement each other, Homens e mulheres. men and women. E por isso a gente precisa de mulheres no ministério. That's why we need women in ministry. É isso. That's it.